Agora há pouco, na coletiva dos senadores Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, eles falaram que vai ter uma cariação entre o ministro Onyx e o deputado Luiz Miranda. Como que o senhor vê essa cariação dessas duas pessoas tão importantes para o governo? Olha, essa é mais uma pedalada da CPI, né? Na falta de uma pauta de investigação efetiva, eles tentam criar momentos de espetacularização, de embate, que vai levar a quê? Qual o objeto dessa cariação? O deputado Onyx Lorenzoni, atualmente ministro, sequer foi ouvido na CPI. A cariação é um instrumento que pode ser usado no âmbito de uma CPI, mas depois de esgotadas as outras hipóteses investigativas. Ouviu-se o deputado Luiz Miranda, deveria-se ouvir o deputado ministro Onyx Lorenzoni. Isso não aconteceu. Querem promover essa cariação, não há porquê a base do governo fugir do embate, mas lamentar que esse expediente esteja sendo usado para desviar o foco da CPI, que é de investigar sem seletividade, sem escolher aqui a seara política como palco de antecipação do processo eleitoral. O que está em jogo na CPI hoje não é a investigação dos fatos, não é a busca das evidências, não é saber se houve crime, se não houve crime, porque crime, me parece, ter havido em muitos estados e municípios. Operações da Polícia Federal, ações da Controladoria Geral da República, Ministério Público Federal, Polícia Civil. Temos muitos documentos aqui que revelam esquemas que foram montados para desviar recursos da Covid dos estados e municípios. Mas isso a CPI não quer investigar. Então ficam rodando em círculo, tentando criar um desgaste político para o governo federal e para o presidente da República. Lamentável. Não acho que essa cariação vá trazer qualquer tipo de acréscimo àquilo que nós já sabemos. É apenas uma luta permanente da oposição para tentar criar desgaste para o governo. Investigar corrupção de verdade, isso eles não querem. Não querem investigar o consórcio Nordeste, não querem investigar o que aconteceu nos estados de Santa Catarina, do Pará, no Amazonas com profundidade. Lamentável. Espero que eles mudem de ideia e antes que a CPI termine, a gente possa aprofundar na investigação do que aconteceu nos estados e municípios. Senador, os senadores Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, eles fizeram algo inusitado para a CPI, votaram entre uma pergunta e outra essa cariação. Eles alegam que todos os dias chega documentação nova. Por que o senhor acredita que foi votado naquele momento essa cariação? É para você ver como são estabelecidos os procedimentos na CPI. Antes você tinha uma pauta que todos tinham conhecimento e a votação acontecia dentro dessa sistemática. Mesmo aqueles requerimentos que eram colocados extra pauta, eram colocados no início da sessão. Esse é o nível de improviso da CPI. Alguém acredita mesmo que essa situação de acariação dos dois tenha surgido algum elemento novo que justificasse fazer, no momento final dos trabalhos da CPI, de forma extemporânea, a aprovação desse requerimento? Absolutamente que não. Mas não foi a primeira vez que isso aconteceu e talvez eles tenham colocado esse tema para votação naquele momento em razão justamente da falta de conteúdo na CPI, porque nós estamos aqui há 2, 3 dias, nos 2, 3 últimos depoimentos, sem nada consistente. Hoje, por exemplo, discutiram ali a criminalização do ato médico. O médico que recomenda o tratamento precoce, o médico que faz a prescrição farmacológica desse ou daquele medicamento, então é tratado como criminoso. Eles se colocam, o grupo do G7 se coloca como os pais da ciência e a CPI a mãe da ciência. Eu prefiro dar crédito ao médico, eu prefiro ouvir e acatar a recomendação do médico. Ele é quem tem autoridade para dizer que medicamento usar, em que condições usar o medicamento. Agora a CPI, quando alguém fala alguma coisa que não agrada, aí diz, é anti-ciência. Mas quando alguém diz, não, olha, isso aqui
por mais que não seja fato, por mais que não seja alguma evidência, por mais que não tenha certificação da ciência, aí eles dizem, isso é ciência. Para o G7, ciência é aquilo que eles pensam. E dentro da CPI está cheio de corregedores da ciência, censuradores da ciência alheia, da opinião alheia, da convicção alheia. Agora, por que eles não querem investigar também aqueles profissionais ou agentes políticos que adotaram a política do fique em casa? Porque dizem que morreram por causa da ivermectina, morreram por causa da cloroquina, por causa de outros medicamentos. Eu não defendo medicamento nenhum. Eu defendo a autoridade do médico para prescrever. Agora, será que não dá para também fazer uma reflexão sobre aqueles que seguiram a orientação do fique em casa? E aí quando foi procurar um médico já estava com falta de ar e não tinha UTI para ser internado? Ou não morreu ninguém em razão disso? Então, é lamentável que a CPI tenha politizado tanto o tema tratamento precoce, e tratamento precoce, entenda-se, tratamento na fase inicial da doença. Tenha criminalizado tanto o tratamento off-label. Será que depois dessa CPI vão querer investigar outras enfermidades que são tratadas por médicos, também com medicamentos que não têm indicação na bula para aquela finalidade? Porque o tratamento off-label não é apenas em relação à Covid. Nós temos uma série de doenças no Brasil que o protocolo médico está dentro do tratamento off-label. Então, eu prefiro continuar ouvindo e respeitando a opinião dos médicos brasileiros, independente se seja a favor de um protocolo ou se seja contra esse protocolo. É melhor ouvir um médico do que ouvir palpiteiros numa CPI que não tem autoridade para recomendar uma cibalena para ninguém. Obrigada, senador. Muito obrigado, gente.